Indiana Jones 5 ou A Relíquia do Destino não propõe nada de novo para a franquia e também não é necessariamente um fechamento. É um filme de Indiana Jones. Mais um. Eu falei que o filme não é um fechamento, ele até pode ser, mas tudo sempre a gente sabe que depende da bilheteria e tudo mais. O Harrison Ford, ele já tá meio que tentando fechar os papéis dele em franquias. Aqui pode ou não ter uma sequência, mas eu não sei muito porque eu acho que esse filme não vai fazer tanta bilheteria assim. O lançamento da Disney foi muito ruim, entre muitas outras coisas, mas é um filme também que não vai por um caminho novo. Muita gente achava que a presença da personagem da Phoebe Waller-Bridge aqui seria esse novo rumo da franquia. Mais uma vez, pode ser, mas o filme ele não faz muita questão em deixar esse caminho muito claro. No final, é quase que uma fórmula de Indiana Jones. É um filme que vai se parecer com os anteriores em praticamente tudo. É um filme que ele tá sempre olhando muito mais para trás do que para frente. Não que ele não seja um filme contemporâneo, em certo sentido ele é. Ele traz muito dos elementos do cinema blockbuster contemporâneo. Mas, em essência, toda a estrutura e os elementos presentes vão ser sempre olhando para trás. Inclusive, um elemento muito presente no cinema contemporâneo é a nostalgia, que vai ser a base desse filme aqui. Então, o filme ele vai estar fazendo referência aos filmes anteriores, seja com aparições curtinhas de personagens dos anteriores, ou com a mesma ideia de visitar vários países do mundo com aquela visão bem americanizada que a gente conhece bem. Ou, por exemplo, a estrutura mesmo do filme, essa estrutura do Indiana Jones ser, aqui tem também a personagem da Phoebe Waller-Bridge, mas eles resolverem todos os mistérios enquanto os vilões estão só seguindo eles. Aquilo que muita gente brinca do primeiro filme, que se não tivesse Indiana Jones, nem teria problema, porque os nazistas jamais teriam chegado naquele lugar. A estrutura é mais ou menos parecida em todos os filmes, ou em boa parte deles. Aqui vai retornar essa estrutura também. E vai ter esse lance de sempre estar dando essas piscadinhas pro público. O chapéu aqui é talvez o elemento mais forte nesse sentido, né? Chapéu e chicote, mas principalmente chapéu. Ah, Vitor, claro, mas o chapéu é uma das marcas do Indiana Jones, sim. E todos os filmes brincam com isso, dele resgatando o chapéu em algum momento. Mas aqui é muito escancarado. É a cada 5 minutos ele perde o chapéu ou esquece o chapéu no canto para poder recuperar o chapéu e dar um close no chapéu. No começo é legal, depois simplesmente para de funcionar. Além disso, a gente vai ter aqueles mesmos lances de sempre, né? Os vilões nazistas aqui tentando recuperar um artifício que vai dominar o mundo ou vai poder mudar o curso da humanidade, por mais que o filme aqui se passe no final dos anos 60. Então, é a estrutura clássica, ele não vai propor nada de novo, ele não vai propor nada de novo nem com os personagens novos, por mais que eu goste da presença da Phoebe Waller-Bridge aqui, ela é muito carismática e toda a interação dela com esse Harrison Ford mais cansado é interessante, mas no fim acaba sendo essa mesma estrutura sem trazer nada de muito novo. É muito comum isso, né? Isso tem acontecendo cada vez mais. O próprio Harrison Ford, essa é a terceira franquia dele que está retornando nos últimos anos. Tudo bem, teve o filme ali de 2007, se eu não me engano, mas teve o Blade Runner, teve Star Wars, que tecnicamente começa da década de 70, mas sempre tem esse retorno para fechar ou não os personagens. E isso acontece com tantas outras franquias, como, por exemplo, o Top Gun Maverick recentemente. E aí tem muito da abordagem, o que fazer com essa franquia que já existe. Top Gun Maverick eu acho que é um ótimo exemplo do que fazer, né? Como propõe uma ação que se diferencia do filme anterior, como ele olha para o passado, mas olha para frente, tenta criar algum tipo de equilíbrio nesse sentido. Indiana Jones aqui é um filme divertido, como praticamente todos da franquia são, mas ele traz muito pouco de novo, com exceção de alguns dos maiores problemas, na minha opinião, do cinema atual, que é esse uso de um CGI que tenta parecer realista e escurece demais. A gente tem a sequência aqui inicial do trem que é escura, toda a perseguição é escura demais, a gente vê muito pouca coisa. Ou, por exemplo, esse lance do rejuvenescimento facial dos personagens e tal, que aqui no filme acho que até funciona relativamente bem, mas vão ser esses elementos do cinema contemporâneo
que vão retornar aqui. E de certa forma cria uma certa combinação, porque Indiana Jones, por mais que seja um filme dos anos 90, os anos 90 ele tá tão em alta também nos últimos anos, porque os anos 80 se parecem muito com o momento do cinema atual, ou com o que a indústria hollywoodiana tem feito atualmente. Até nesse lance dos vários estímulos. O Indiana Jones clássico é perseguição atrás de perseguição, um filme que não para, um filme que tem, quando tá um pouco mais parado, tem uma piadinha, inclusive piadinhas aqui que vão retornar dos filmes antigos, que, enfim, parece quase que um chat GPT escrevendo, quase que um algoritmo escrevendo essas mesmas piadas só para criar referências. E nesse sentido ele vai ser até bastante genérico, até na escolha do elenco aqui, né? Como eu disse, eu gostei da Phoebe Waller-Bridge, mas a gente vai ter vários atores interpretando aqueles personagens que eles estão acostumados a interpretar em Hollywood. O Boyd Holbrook fazendo um capanga, o Mads Mikkelsen aqui sendo um vilão, que é um ator gigantesco, extraordinário, mas 90% dos filmes que ele fez em Hollywood ele era um vilão genérico, e aqui não vai ser diferente também. Só que pra mim, de toda essa combinação, talvez o que mais me incomode é justamente outra tendência atual que é quase sempre muito problemática, que é como os tempos atuais são incapazes de ver a fantasia, de aceitar a fantasia no cinema. Tudo tem que soar realista, ou pelo menos parecer lógico, por meio da imagem. Eu já falei do CGI, que tenta ser realista e por isso escurece totalmente o filme, tira as cores da vida do filme para querer parecer realista. Mas Indiana Jones, quem assiste, como eu disse, é a mesma estrutura, então não vai mudar nada, sempre vai ter uma grande revelação no final relacionado a esse artefato, que quase sempre, acho que talvez em todos os filmes tenha pelo menos um quê de fantasia nesse objeto, né? Algo de surreal, de você ter que acreditar, da fé, esse tipo de coisa sempre vai ter presente, e o próprio personagem vai brincar aqui com isso, falando: eu sou cético, mas tem coisas que eu vi que fogem da realidade. Até nesse sentido, o filme ele vai por um caminho para funcionar dentro do cinema contemporâneo, porque, tudo bem, tem um quê de fantasia, mas ao mesmo tempo é dentro de uma ideia da ficção científica que está super em alta atualmente. Então, Indiana Jones ele vai funcionar quase como um filme de algoritmo, assim, de você olhar para o passado, de você resgatar essa nostalgia, de você piscar para o fã o tempo inteiro, ainda que isso seja bastante divertido, como quase todos os filmes de Indiana Jones são, mas ao mesmo tempo trazer alguns elementos contemporâneos que o público tá super acostumado. Meio que combinar aquilo dos anos 80 que ainda funcionam de alguma forma nos dias de hoje, dentro de uma lógica principalmente estética do cinema contemporâneo. Não gostei tanto assim, como eu disse, é divertido, ele é funcional. Eu não gosto de usar muito essa palavra dentro do cinema, mas eu acho que isso tem muito a ver com o James Mangold, que é o diretor do filme. O James Mangold, ele até consegue ter uma voz um pouco melhor, principalmente quando ele tem um pouco mais de liberdade, quase sempre voltado para o faroeste, né? Os Indomáveis é um bom filme dele, que tem um pouco da voz dele. O próprio Logan é um filme que eu gosto bastante. Mas, no geral, o James Mangold ele é bem esse diretor que vai dentro de uma lógica de estúdio, mas é competente. É isso, Indiana Jones 5 é isso. É um filme quase que escrito por um algoritmo, quase que pensado por um algoritmo, até esteticamente em certo sentido, mas ele é competente o suficiente para tornar esse filme, pelo menos, agradável, sobretudo para quem é fã da franquia. Eu acho melhor do que o Indiana Jones anterior, mas ainda sou mais os 3 primeiros. Nem acho o anterior tão ruim assim também. Acho que é quase que ali o mesmo nível do filme anterior, mas os 3 primeiros são bem melhores. Preferia que tivesse uma definição mais clara e menos mercadológica do que esse filme se propõe a ser. Parece que é um filme que fica na expectativa da reação para saber se ele vai para um lado mais de continuar essa franquia com o Harrison Ford, se esse daqui vai ser um fechamento, enfim, não tem essa definição. Parece que o filme está esperando a bilheteria para definir o seu futuro. De forma geral, um filme bem mediano, bem de estúdio, que a gente está acostumado a ver aos montes em resgates de franquia. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa aqui embaixo no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.